Bem, antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite do professor Luís, que insistentemente tem estado a incomodar no sentido positivo que a gente participe sempre destes debates. Obrigada, professor Luís. Bem, eu estou aqui em nome do Secretariado-Geral da Assembleia da República de Moçambique, em nome do meu secretário-geral, que não pôde cá vir, e digitou-me para o representar. E, em simultâneo, estou a participar do P20G20. Então, em algum momento, vou ter que desaparecer, porque estou a assessorar também as mulheres parlamentares. Bem, a minha apresentação não é necessariamente uma apresentação de tela, mas sim uma dissertação, vamos dizer dissertação, em que trago aqui alguns pontos para reflexão. Excelências, ilustres colegas, como dizia, sempre uma honra e um privilégio poder fazer parte deste rico painel, onde estamos a debater aspectos ligados à promoção da modernização legislativa com base no uso da inteligência artificial. Temos todos a consciência e a ambição de participar da modernização dos nossos parlamentos mediante o uso da inteligência artificial. Porém, julgo haver necessidade de refletir por onde começar, tendo em consideração que nós somos apenas servidores dos que detêm o poder legislativo e o comando administrativo, a gestão das casas legislativas. Da minha experiência laboral, constato que os dois principais autores das casas legislativas nem sempre estão no mesmo barco, no que concerne às prioridades, pois um está mais focado para a missão e o outro focado para a visão. Dito de outra forma, os políticos preocupados com a produção de leis e os seus impactos. Os servidores focados em servir com eficiência, apresentando resultados fiáveis e confiáveis em curto espaço de tempo possível. Assim, para que os dois autores estejam alinhados e em sintonia, os servidores devem assumir responsabilidades acrescidas, no sentido de fazer despertar ao protagonista legislativo principal que os tempos mudaram, a tecnologia invadiu o nosso mundo e está avançando, devendo os deputados acompanhar e participar estas mutações. Ao longo da caminhada, é óbvio que encontraremos resistências, o que é normal num processo de transição. Olhando para este cenário, temos alguns aspectos que devemos ultrapassar ou ter em conta na promoção do uso da inteligência artificial na modernização legislativa. A título de exemplo, 1. Reconhecer a necessidade da modernização institucional face à globalização e transformação digital. 2. Desejar a modernização, no sentido de que desejar ou querer é uma arma muito poderosa, pois, por mais esforço que a gente faça, não existindo vontade de mudar, a nível parlamentar nada poderá acontecer. Isto é como dizer, quem tem um problema e apresenta o problema e alguém quer ajudar. Entretanto, este que tem um problema não quer ser ajudado, não tem vontade de ser ajudado. Então, qualquer esforço que for feito nesse sentido de ajudar ou ultrapassar o problema não vai surtir efeito. Eu creio que estar certa neste aspecto. O terceiro é investimento em infraestruturas tecnológicas e recursos humanos. Estive a ver há pouco tempo alguns slides, quando eu cheguei, vi que há um investimento que é preciso fazer. E por mais que nós, como servidores, queiramos avançar para o mundo digital, para as inteligências artificiais, se não existir investimento tanto em infraestruturas como em recursos humanos, formações contínuas, nada poderá acontecer.
E aliado a este investimento, a formação humana, temos os recursos, ou seja, o orçamento, temos que ter um orçamento suficiente, sob pena de iniciar, depois parar pelo caminho. O quinto aspecto seria a criação de legislação específica atinente ao uso da inteligência artificial, com vista ao estabelecimento de diretrizes que promovam a sua utilização, tendo atenção aos princípios éticos, morais e a todos os níveis, parlamentar, executivo, judiciário, enfim, toda a sociedade, sociedade geral. O sexto aspecto seria o gradualismo nas mudanças, evitando o choque entre o tradicional e o moderno. O sétimo aspecto que eu aqui trago é a demonstração das reais vantagens da inteligência artificial, sem descurar totalmente da inteligência humana. Eu estava ali a escutar a tradução e perguntei aos nossos colaboradores, está a utilizar a inteligência artificial? Disse sim, disse o que está a traduzir aqui não está a bater certo. Então, aqui é alguma coisa que nós temos que ter sempre atenção. Então, isto para dizer que, a título de exemplo, o uso da inteligência artificial, principalmente na redação ou transcrição de discursos parlamentares, ao meu ver, requer muita atenção e sempre a intervenção da inteligência humana, devido às suas nuances entre a fala, a pronúncia e a própria escrita. Ilustres colegas, excelências, reconhecendo os parlamentos a necessidade de modernização institucional em face da globalização e transformação digital, os parlamentos, como órgãos representativo, legislativo e fiscalizador, devem estar na salvaguarda destas mudanças e promoção para responder às expectativas da sociedade e do mundo em geral, o que vai exigir, em grosso modo, o seguinte: automatização das tarefas, tanto administrativa como legislativa, tornando-os mais eficientes, acessíveis, transparentes. 2. Melhorar o fornecimento de dados e a sua análise. 3. Potenciar o engajamento cívico através das plataformas digitais que utilizam a inteligência artificial. Em jeito de conclusão, diria que a adoção da inteligência artificial nos parlamentos representa uma oportunidade significativa para a modernização dos serviços, melhorar a eficiência, o aumento da transparência, bem como melhorar a gestão das casas legislativas. Mas isto só pode acontecer se os três poderes estiverem em articulação. Porque por mais que o Parlamento aprove uma lei de inteligência artificial, o Executivo tem que estar em consonância, sob pena de cada um depois fazer como acha, e não pode ser como acha. Então temos que estar alinhados e focados na mesma linha da inteligência artificial. Em conclusão, também diria que com esta abordagem cuidadosa e inclusiva da inteligência artificial, pode ser aliada uma poderosa aliada na construção de um parlamento mais eficaz que vá ao encontro das necessidades dos cidadãos. Ilustres colegas, vou parar por aqui. Agradeço a vossa atenção e dizer que eu estou deste lado, mas eu não sou informática, não tenho nada a ver com estas matérias de informática, sou jurista e trabalho no Parlamento, e estas matérias têm me interessado porque tenho a responsabilidade de, em algum momento, fazer mudanças no Parlamento e apresentando propostas. E peço a vossa compreensão, e mais do que apresentar aqui, eu venho mais para aprender. Muito obrigada pela vossa prestimosa atenção.